E assim, existe né, algumas diferenças importantes e muito básicas entre a terapia sistêmica e outras abordagens, né? E assim, uma delas que eu acho que é muito importante você entender desde o princípio, né? E colocar, se você já trabalha com isso, começar a mudar o seu foco, né? Então, assim, enquanto outras técnicas vão se focar por conta do seu processo né, de operação mesmo. Elas vão se focar na narrativa do cliente, ou seja, na historinha que o cliente conta, para ali descobrir coisas, para ali tentar chegar a um ponto, o que, obviamente, toma muito mais tempo. Então, elas vão se focar nesse aspecto aqui, que é o que o cliente expressa, o que o cliente conta. É isso que a gente chama de a narrativa do seu cliente. Enquanto essas técnicas focam nessa narrativa, a terapia sistêmica e os movimentos sistêmicos vão olhar para um outro lado. Eles vão olhar não para a historinha que o cliente está contando, mas para a história que o campo está contando. A história que o campo está mostrando, porque a gente vai olhar diretamente para ele, para o campo, que é onde a informação trafega, que é onde a informação está e pode se revelar, livre das interpretações, das expectativas. Entende? Dos filtros que todos nós temos, o seu cliente não é diferente. Então, tudo que ele contar vem condicionado e contaminado por essas crenças, pelos aprendizados, pela herança dele, pelo envolvimento emocional que ele está com aquele problema. Então, vem tudo isso. E o campo vai contar o que é de verdade. Ou seja, para onde que essa dor, esse problema, essa dificuldade ou essa questão está olhando, de onde ela vem, qual é a origem emocional dela. E a partir disso a gente pode fazer alguma coisa. Né? Então, assim, se você pensar desse jeito, a terapia sistêmica, ela traz muitos benefícios. Muitos benefícios, porque ela permite que você, enquanto terapeuta, ajude o seu cliente a não só identificar as verdadeiras questões, ou os verdadeiros origens emocionais daqueles problemas, que é o que faz a diferença. Não é só isso que ela te permite, né? O que já seria uma grande coisa, mas mais que isso, ela te permite, a partir dessa compreensão, mostrar caminhos de solução para esses padrões, resolver esses padrões que estão inconscientes, né? Por que a pessoa não consegue resolver? Porque não está nesse domínio da mente consciente resolver aquilo. Não é porque a pessoa é ruim, porque a pessoa é fraca, porque a pessoa é incapaz, porque simplesmente não está na alçada do funcionamento do neocórtex resolver essas questões que, inclusive, ele nem acessa, que estão lá guardadinhas num lugar muito mais profundo, né, da mente, que não é essa, a mente consciente. Então, esses padrões inconscientes podem ser resolvidos, né? Esses padrões que fazem o quê na vida da gente e do seu cliente? Que geram bloqueios nas vidas. Então, identificar esses padrões é um ponto, mas apontar um caminho de solução. É isso que faz com que a terapia sistêmica ela seja um movimento de avanço rápido, né? Muito mais rápido do que muitas terapias convencionais, né? Então, isso já é uma grande diferença e um grande benefício, porque agiliza a sua vida, entende? Agiliza a vida da pessoa que você ajuda. E veja bem, pensa aqui comigo. Equivocadamente, muitos terapeutas acham que o sucesso das suas carreiras está em manter clientes por um longo tempo. Né? Eu costumo pensar, e eu ensino, eu vivo isso, eu mostro para os meus alunos a diferença, assim, resolver a vida de um cliente, né? Tipo assim, terapia breve, resolveu isso aqui, vai viver a vida, entende? Outros virão, porque uma pessoa bem resolvida, ela é um recomendador do seu trabalho, que não tem, é muito melhor do que qualquer impulsionamento que você faça, entende? Então, assim, resolver a vida do outro e permitir com que ele avance é o que faz a diferença, entende? Então, assim, você identificar e resolver esses bloqueios, ó, bota a sua carreira lá para cima, porque resolve a vida do seu cliente. E aí você fala assim, poxa, isso é uma coisa muito legal. Que mais?
né? Que mais que a terapia sistêmica pode fazer? Eu acho que um dos grandes benefícios, porque tem muitos, né? Mas eu acho que um dos grandes benefícios do que eu vejo, né, nesses muitos anos, nessas décadas aqui de prática e milhares de horas de atendimento, supervisão e estudo, o que eu vejo, assim, um dos grandes benefícios é que a terapia sistêmica, os movimentos sistêmicos, eles podem trazer clareza e soluções rápidas para questões que em outras abordagens pode levar muito mais tempo para ser resolvidas, se é que algum dia você chega no centro da questão. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue, pode ser que leve 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. Entende? Eu tenho, né, casos e casos de cliente, né, que vinham tentando trabalhar questões, né, por métodos convencionais há décadas. E num movimento sistêmico teve um que foi de 15 minutos. Eu lembro que a cliente falou assim, puxa, sacanagem, hein? Estou trabalhando isso há 30 anos na terapia, em 15 minutos chegamos num lugar que eu ainda não tinha visto. Por quê? Porque a gente está falando com esse lugar que não é o foco na narrativa. Eu estou falando com a mente subconsciente dela. Né? E para isso você precisa ter um domínio dessa arte de leitura de campo, porque não é uma mágica, entende? Não é porque eu sou um ser do outro planeta sobrenatural que eu consigo fazer isso. Não, é porque tem uma técnica para eu fazer isso. E aí, assim, para que eu invisto tempo? Para que eu invisto dinheiro e recursos em aprimoramento? Entende? Fica atenta às próximas lives que eu vou fazer, que eu vou compartilhar mais estratégias práticas para te ajudar a crescer, para te ajudar a se destacar na sua prática, porque esse é o meu plano, essa é a minha missão, formar uma comunidade de consteladores de resultado que levam a constelação para um outro nível de prática.